Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história e de como que eu fui sócio de uma empresa de valuation milionário já no primeiro ano da faculdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai aprender alguma coisa do que fazer ou do que não fazer de acordo com a minha trajetória. Bastante gente da faculdade me perguntou como que foi todo o processo, como que eu consegui fazer essa empresa, e por isso que eu decidi gravar esse vídeo já para deixar registrado de como que foi o passo a passo de chegar até lá. Eu já queria deixar claro que eu não sou o fundador dessa startup. O fundador é o Alexandre, inclusive um grande empreendedor, e eu considero um mentor que me introduziu e me ensinou muita coisa. Basicamente, a startup chama profpeople.com.br. Quando eu entrei, ela chamava ProfPlay, então é assim que eu vou estar me referindo a ela ao longo desse vídeo. E o que a ProfPlay faz? Ela é um SaaS, então é uma plataforma que ajuda o setor de RH de grandes empresas a fazerem recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento tudo num lugar só. Então essa que é a premissa da plataforma. Como que tudo isso começou? Bom, meu nome é João Pedro Maier, eu tenho 21 anos e eu estudo administração de empresas na FGV. Um pouquinho do meu background, de como que tudo começou, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se familiarizar ou vão se identificar. Eu estava já no final do ensino médio e eu estava doido para conseguir alguma forma de ganhar dinheiro. Eu lembro que eu não sabia direito o que eu ia fazer, porque eu gostava de muita coisa, e tinha muitos interesses, e é aquela fase que você está tentando descobrir o que você vai fazer pro resto da vida, e eu simplesmente não sabia. Então comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro na internet, como que eu poderia fazer tudo isso. O meu sonho maior, assim, eu tenho certeza de que vocês com certeza têm algo assim também, era fazer dinheiro sem que os meus pais soubessem. Então eu era novo ainda, morava com meus pais, e eu não queria que eles soubessem da onde estava vindo esse dinheiro. Era o meu sonho falar, mãe, relaxa, deixa que eu pago e tudo mais. E falei, caraca, como que ele tá conseguindo esse dinheiro? Então eu queria muito fazer isso dar certo, de uma forma assim, por baixo dos panos. Meu primeiro passo foi tentar investir em opções binárias. Na época eu estava um pouco hypado e eu queria tentar. Basicamente, opções binárias é praticamente uma aposta, né? Não vou falar que não dá para ganhar dinheiro, porque com certeza deve ter gente que ganha, mas é praticamente uma aposta. Você fala se o mercado vai subir ou vai cair, e é isso, uma análise gráfica totalmente com base no preço e não nos fundamentos da empresa. Então, eu lembro que eu coloquei meus primeiros R$ 50. Eu até consegui escalar ali, eu consegui transformar os R$ 50 em 800, então assim, um ganho de, sei lá, quase 1000%. Só que eu não estava muito com cabeça, eu continuei meio que apostando e eu perdi todo esse dinheiro, mas assim, foi uma primeira lição que eu tive dentro desse mundo de negócios, mundo de investimento, que abriu minha mente. Eu falei, cara, eu tenho certeza de que se eu soubesse um pouco mais, se eu tivesse o conhecimento, eu não teria perdido esse dinheiro. Então foi uma viradinha de chave que eu já tive de tipo, eu tenho que aprender uma habilidade valiosa no qual as pessoas ou o mercado ele exige e ele tem uma demanda sobre essa minha habilidade que vai me fazer ganhar dinheiro. Então eu já tive essa impressão logo com 16, 17 anos. Já no final da faculdade, no começo, ou já no final do ensino médio, no começo da faculdade, eu comecei a fazer dropshipping, que é basicamente um e-commerce sem estoque. Você monta sua lojinha ali com seus produtos. Você não tem os produtos, você só coloca as imagens, né, dos produtos. E à medida que a pessoa compra, então o cliente comprou o seu produto, você pega o dinheiro do cliente, dá para um fornecedor, sei lá, da AliExpress, da Shopee, manda o produto direto para o cliente e fica com o lucro, né, da diferença que o cliente pagou e que você pagou para o fornecedor. Então, basicamente é isso, dropshipping. E eu lembro que eu comecei a primeira coisa que eu fiz foi isso, e eu e mais um sócio, e a gente estava muito animado, a gente conseguiu acertar vários produtos e começou a dar certo por um tempo. Eu lembro que eu tinha passado na Federal de São Paulo e eu estava estudando já na faculdade, só que eu decidi sair da faculdade para poder focar nesse negócio que eu acreditava de coração que ia dar certo. E bom, basicamente eu e meu sócio a gente conseguiu acertar vários produtos, conseguiu ter um lucro bastante grande. Só que é uma margem muito delicada, porque você tem que investir em marketing, né? As pessoas não vão chegar sozinhas na sua loja. E, enfim, você tem que ficar balanceando tudo isso, atendimento ao cliente. É bastante complicado, é bastante complexo, mas eu tenho certeza de que foi uma grande escola de negócios para mim, porque
pela primeira vez eu tinha a obrigatoriedade de criar um site, de aprender a fazer marketing, aprender a fazer gestão financeira, aprender a lidar com o cliente, aprender a selecionar produtos, a criar oferta, de como que você vai vender um produto. Então isso é muito importante e foi uma das bases assim do meu aprendizado com negócios em geral e marketing, porque você tem que criar uma oferta. Então como que você vai vender algo para uma pessoa que nunca viu um produto e que ela tem que ser convencida de que aquele produto vale a pena comprar e de que você não é um golpe, né? Porque tem isso também, você é um site que a pessoa nunca viu, então tem que ser minimamente confiável. Todas essas técnicas e todas essas formas de você vender já me ajudaram muito a entender o topo do funil até a venda. Isso é um conceito importantíssimo que, independente do seu nível, se você trabalha com isso ou não, você tem que entender que é um funil de vendas. Então é o topo do funil, a pessoa entra no começo, ela vai descendo até virar uma conversão, seja lá um lead, seja um e-book, enfim, seja qualquer coisa. Todo esse conceito de funil de venda ele é importante para qualquer negócio, geração de valor de qualquer negócio. Bom, depois dos dropshipping não ter dado certo, eu fui fazer infoprodutos, então fui vender e-books, afiliados, cursos, eu e mais outros sócios. Então, basicamente, a gente vendia esses produtos, PLR, enfim, se você pesquisar, você vai encontrar. Eu vendi bastante isso e começou a dar muito melhor do que o próprio dropshipping. É um pouco mais complexo de vender infoproduto, mais do que o dropshipping, porque infoproduto você tem que lidar com ofertas abstratas, né? Então eu vou ter que te convencer a comprar um e-book ou um curso que vai te fazer transformar algo na sua vida, que vai melhorar a sua vida, e você não vai receber fisicamente esse produto. Então, diferentemente de uma, sei lá, um produto, uma vassoura tecnológica que vai chegar na sua casa e vai transformar seu tempo e sua faxina da sua casa. Isso é uma coisa que você é palpável, o infoproduto não. Então, é um pouco mais complexo de vender. Eu diria que é um segundo nível, assim, da oferta na internet. E felizmente eu e os meus dois sócios a gente conseguiu fazer dar bastante certo. A gente tinha certa recorrência, já uma base de clientes, um funil de vendas, porque você consegue vender um e-book, logo depois consegue vender um curso, você consegue fazer upsell de outros produtos. Então ter uma base de clientes é algo grandioso assim, principalmente para qualquer negócio. Você tem uma base de leads de clientes que você não tem que ficar capturando e convencendo a pessoa a vir até o seu site, você já tem essa base de uma newsletter, que seja algo importantíssimo. Só que um erro estratégico que eu cometi, que, assim, que foi fatal, foi ter contratado uma gestora de tráfego para cuidar de todo o marketing dos produtos e todas as premissas, né, de como que a gente comunicava no topo do funil. E basicamente eu deleguei isso para ela e não... Eu delarguei, né, que o povo brinca. Então eu delarguei essa parada para ela, não me preocupei mais se o produto, como que eram feitas as estratégias, eu só deixei para ela porque ela realmente parecia ter uma experiência, um portfólio gigantesco. E esse foi o meu erro, que eu paguei para ela, os produtos não estavam vendendo mais, não estava dando certo, eu estava muito focado em melhorar o produto, sendo que não estava vendendo. Então, isso é um conceito clássico de MVP, que basicamente o que é MVP? É o mínimo produto viável. Então é o produto da menor forma que ele vale alguma coisa que eu consigo vender para alguém. Então, basicamente, eu estava muito focado em vender algo robusto, algo grandioso, assim, sendo que não tinha ninguém interessado na premissa principal, não tinha ninguém interessado na oferta em si. Eu queria adicionar detalhezinhos no produto, no e-book, no curso, e basicamente esse foi o meu erro, e a gente quebrou, basicamente zeramos tudo, paramos as operações, e eu me vi sem saber o que fazer. Então eu falei, pô, já larguei a faculdade, já não deu certo o dropshipping, não deu certo o infoproduto. Eu ofereci alguns serviços de marketing para clientes, já que eu sabia marketing, né? Então eu sabia fazer alguns anúncios ali para alguns negócios locais, mas isso não era suficiente, nem era algo que eu queria fazer, uma agência de marketing. Então eu me vi sem saber o que fazer. Então nessa hora que eu fui entrar na faculdade. A mentalidade que eu tinha quando eu entrei na faculdade foi a seguinte: agora que eu entrei, eu quero sair da faculdade o mais rápido possível. Eu não quero terminar a faculdade. Era essa a mentalidade que eu tinha. Por quê? Se eu tiver que dropar, sair da faculdade no meio do curso, significa que eu criei algum negócio tão valioso que o custo de oportunidade é muito grande
de eu ficar na faculdade do que se eu saísse. É melhor eu sair logo para tocar esse negócio e fazer valer a pena do que ficar assistindo aula. Então eu queria sair da faculdade, era meu principal objetivo. E dito isso, a faculdade nunca foi a minha prioridade. Todas as vezes que eu ia fazer minha agendinha lá, tarefas do dia, eu tinha as tarefas da faculdade, mas elas não eram as mais importantes do meu dia, porque eu sabia o seguinte: eu não quero ser só um aluno, eu quero trabalhar, eu quero ser um empresário primeiro, trabalhar, tentar fazer um monte de coisa, e por acaso eu estou estudando na faculdade, entende? Se eu falhasse miseravelmente em qualquer coisa, pelo menos no último ano eu ia me formar com um currículo recheado de tentativas, recheado de contatos, de pessoas que eu encontrei, de técnicas que mais ninguém saberia fazer. Então, no pior do pior do pior dos casos, eu sairia da faculdade com o mesmo currículo que todos os meus colegas, mas com muito mais experiência que eles. Então, era esse o meu foco. Basicamente, esse foi o meu foco desde sempre. E a faculdade era só uma ferramenta, era algo descartável. Eu não preciso da faculdade para sobreviver. Então, essa foi a mentalidade que eu entrei e eu espero que você entre também. Não ache que a faculdade vai te dar tudo. A faculdade, ela não é mágica. A faculdade não vai te dar tudo. Mesmo a FGV ou as melhores faculdades do Brasil, elas não vão te garantir um mercado. Elas não vão te garantir uma vaga em nenhum lugar. Porque por mais que você se forme nessa faculdade top, todos os seus colegas vão estar se formando na mesma faculdade e vão ter o mesmo currículo. Então o que vai diferenciar você do seu colega do lado? E bom, agora entrando na parte de como que foi feita a startup de fato. No final do primeiro semestre, ao longo do semestre a gente teve que construir um protótipo de uma ideia de negócio que a gente deveria ter, e a gente construiu todo o design dessa ideia, de como ficaria um aplicativo e qual problema esse aplicativo resolveria. E no final do semestre, uma banca de investidores foi convidada para avaliar nossas ideias. Então a professora chamou vários empresários reais, realmente que empreendiam, para observar nossas ideias e ajudar a dar nota, ajudar a ver a desenvoltura dos estudantes. E dentro dessa banca estava o Alexandre, que viria a se tornar meu sócio, e foi lá que a gente se conheceu a primeira vez. Eu lembro que eu lembro que a professora disponibilizou para a gente os nomes das pessoas que estariam nessa banca, e eu comecei a ver cada um, cara. Eu virei a noite vendo, pesquisando o nome das pessoas que iam estar na banca, porque eu queria ter algum papo para bater com essa pessoa, sei lá, eu queria pelo menos me conectar no LinkedIn com a pessoa, para quando eu tivesse apresentado eu pudesse conversar com ela, pelo menos eu ter algum contato no meu WhatsApp, sei lá, algum acesso ali desses caras tão fodas que estavam sendo convidados. Então eu lembro que de todos os nomes, incluindo do meu sócio, eu pesquisei a vida dele, eu varei a vida dele ali pesquisando com o que ele empreendia, qual que era a experiência dele. Enfim, quando a gente conversou, parece que as ideias bateram. Ele já tinha acabado de fundar essa startup chamada ProfPlay, só que ele não estava conseguindo operacionalizar ela porque ele tinha outros projetos. E aí foi nessa parte que eu entrei. Então eu entrei como sócio da startup. Basicamente a gente começou a tocar a startup juntos. Então no começo era eu, o Alexandre e o Alisson, que é o desenvolvedor que construiu a plataforma. Então eram nós três ali fazendo tudo da plataforma. Eu fazia o marketing e operações, ele fazia estratégia geral, as vendas, e o Alisson cuidava da parte do aplicativo em si. Então a minha função era basicamente vender, era conseguir clientes para essa plataforma. A plataforma já estava pronta, ela já tinha o protótipo pronto, esse MVP que eu falei para vocês. Então ela já prestava valor para algum cliente, só que não tinha cliente ainda. Então essa foi a situação que eu encontrei já no final do primeiro semestre da faculdade. Obviamente eu não ganhava salário nenhum, então não tinha salário, não tinha nada, eu era sócio de uma startup que não vendia nada. Então basicamente querendo ou não, eu tomei um salto de fé, né, de acreditar no projeto e de querer fazer dar certo, porque o tempo que eu estava desprendendo ali eu podia estar fazendo outras coisas. Então eu falei, vamos fazer isso dar certo, vamos aprender bastante com isso. E foi aí que tudo começou. A gente começou a ir atrás de vários e vários clientes, inclusive foi um contato de um CEO que eu consegui na faculdade, que veio se tornar nosso primeiro cliente de fato, e foi um grande case de sucesso, porque eles se recrutavam bastante, treinavam bastante e precisavam da nossa plataforma. Então, assim, esse foi o nosso maior cliente,
E com isso vieram vários outros clientes de diferentes abordagens, diferentes ICPs que a nossa plataforma conseguia suportar. Então, antes de assinar o nosso primeiro cheque, a gente encontrou um investidor anjo, que é o Daniel. Ele fez um investimento anjo. Como é que funciona o investimento anjo? Basicamente, o investidor anjo ele dá um dinheiro em troca de uma porcentagem, ele compra uma porcentagem da empresa, e geralmente esse investimento acontece nas fases iniciais da empresa mesmo, que era a fase que a gente estava, porque a gente não tinha cliente ainda, estava com prospecção, parecia que ia despertar, só que ainda não tinha operação ainda, era muito enxuta a equipe, então assim, precisa de dinheiro, querendo ou não, né, para pagar as contas. E, e o investimento anjo entra nessas horas. E começa a fazer rodar a empresa, começa a ter um cash burn ali para poder queimar e começar a operacionalizar, contratar gente. E foi a partir desse momento do investimento que a gente recebeu que configurou um valuation de pré-money de mais de 3 milhões de reais. Então, obviamente, quando você fala que uma startup vale alguma coisa, você tem que deixar bem claro que se ela vale alguma coisa é porque tem alguém interessado em comprar. Então não vale nada eu falar que isso aqui custa 5 reais e ninguém tá nem aí para ninguém tá disposto a pagar esses 5 reais por uma coisa. Então, da mesma forma, se eu falar que tal empresa vale 20 milhões, tem que ter alguém interessado em comprar pelo menos uma parte para poder fazer uma regra de 3 e valer esses 20 milhões. Então, esse valuation milionário que eu me refiro é um valuation de pré-money. A startup ela começa a ter operações, começa a ter clientes, fluxo de caixa, e o valuation ele vai sendo mais atualizado com base nos clientes e com base no valor de mercado da empresa e da projeção desses fluxos de caixa. E é assim que é feita a valuation da empresa. Mas foi dessa forma que a gente conseguiu dar início e dar o pontapé inicial dessa startup. Logo depois, no ano seguinte, né, eu estava no terceiro semestre da faculdade, a gente começou a contratar mais gente, então na minha equipe já tinham 3 ou 4 pessoas, já começou a ter uma equipe de financeiro, uma equipe maior de desenvolvimento web, e a empresa começou a crescer e crescer bastante. E é um aprendizado, assim, que você não tem ideia, porque você vê as coisas acontecendo na prática. E eu nunca imaginaria que antes de entrar na faculdade eu estava numa situação desesperada, sem saber o que eu ia fazer, e em menos de um ano depois eu já estaria numa situação completamente diferente. Então, basicamente essa foi a história, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham pegado alguma reflexão do que eu falei aqui. E se você tiver curiosidade sobre outros assuntos, sobre outras partes do que eu comentei aqui, pode deixar um comentário ou falar comigo no privado e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Valeu, rapaziada, que ficou até agora e até mais.